espero que sim. Sou o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem, para o concurso público. Para mim é uma satisfação muito grande tê-lo mais uma vez aqui para mais uma videoaula de redação. Hoje há uma aula específica para ajudar a você a começar bem a dissertação do Enem, a dissertação argumentativa. Então vou ensinar você, vou passar para você hoje nesta videoaula uma introdução coringa, um primeiro parágrafo da dissertação argumentativa que se encaixa em qualquer tema. Pois é muito importante saber como começar e começar bem na redação. Haja vista que você precisa não só tirar uma excelente nota na prova de redação do Enem, para você conseguir a aprovação naquele tão sonhado curso que você almeja, você precisa também fazer a redação em tempo hábil e sobrar tempo para você responder as outras questões. Então o esquema basicamente é esse aqui, você pode acompanhar comigo, você pode começar a treinar, tá? Você logo vai conseguir registrar e vai conseguir enquadrar em qualquer assunto, em qualquer tema de redação. Aqui eu vou mostrar para você dois exemplos, no final eu vou deixar aqui para você visualizar uma redação que eu fiz completa a partir desta introdução. Lembrando que eu já coloquei aqui para você em outra aula o esquema de redação, nota 1000, já falei de outros assuntos para você, tá? Tem mais, neste ano de 2021 já tenho outras aulas para você, peço que você assista essas aulas, tá? Prestigie, que tem muita informação boa lá para você que está se preparando para o Enem. Você que ainda não é inscrito no meu canal, peço para você, tá, que venha se inscrever, deixar seu like, seu comentário, a sua sugestão, mandar sua redação para cá para ser corrigida sem custo. Então essa é a introdução coringa, tá? Então, nos termos expressos da Constituição Federal de 1998, é assegurado a todos os brasileiros o direito a craseado / ao assunto. Ponto seguida, você vai começar um outro período. No entanto, a realidade brasileira é bem diferente da descrita no escopo da legislação federal, pois aí aqui você vai colocar o quê? Colocar a tese, a interpretação do tema, que no Enem ele vai ser apresentado em uma frase temática. Ponto em seguida, e o último período, assim, medidas são necessárias para atenuar a problemática. Então é nesse roteiro, é nesse esquema aí, tá, que você pode utilizar para qualquer tema que vai cair na prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, para começar bem a sua redação, tá? Mas calma aí que eu vou lhe apresentar dois exemplos para você entender melhor isso aí e deixa eu lhe explicar por quê, qual é a vantagem de utilizar essa introdução coringa. Então nós temos aqui, nessa estrutura, nós temos o parágrafo ideal do Enem, aquele parágrafo que tem que ter pelo menos 3 períodos. Eu expliquei isso na primeira oficina de redação. O importante, é importantíssimo que o parágrafo que vocês vai escrever para a dissertação argumentativa do Enem, que tenha pelo menos 3 períodos. E aqui nós temos 3 períodos. Aqui nessa introdução coringa, você vai começar com uma contextualização do tema, você tem aí, tá? Então veja que de início eu faço uma referência ao assunto, de algo global, de algo genérico, por exemplo, o assunto é mobilidade urbana, educação, saúde, transporte, sistema carcerário, meio ambiente, ecologia, natureza, enfim. Então o assunto ele vai ser delimitado no Enem na frase temática. Tá? Então aqui eu coloco o assunto que eu estou contextualizando. Eu estou fazendo uma referência à Constituição Federal. Eu já estou ganhando ponto lá na competência 2. Eu já estou apresentando que no meu texto vai ter um repertório que é legitimado. Isso é muito importante. No segundo período, você vai começar com um elemento coesivo que expressa oposição, porque você vai mostrar o quê? Que lá na Carta Magna, pelo menos teoricamente isso é garantido lá, aí você vai mostrar o quê? Que na realidade há uma contradição, há uma oposição. Então aqui você vai utilizar elemento coesivo, tá? O primeiro elemento coesivo do seu texto aí, tá? Que de quebra nós temos nós temos o pois ou porquê, tá? Você pode colocar aqui no entanto, contudo, todavia, entretanto. E temos sim, que também pode ser substituído por portanto, por pois. Então só aqui eu já tenho 3 elementos coesivos no meu texto, já para apresentar um texto que vai ter elemento coesivo dentro do parágrafo e entre os parágrafos, tá? Isso é importantíssimo para tirar nota excelente lá na competência 4 do Enem. E a partir do momento que eu coloco esse elemento coesivo que expressa oposição, eu também já estarei apresentando a minha tese, o meu ponto de vista. Por isso que eu coloquei aqui, olha, parafrasear a frase temática, interpretar o tema. Por quê? Basicamente, a partir daí que você vai criar a sua tese, seu ponto de vista. Eu já lhe mostrar um exemplo já. Tá? Por fim, assim, são necessárias medidas para atenuar a problemática. O que é que está acontecendo? Você está encerrando o parágrafo e também você está apresentando nesta introdução que
é necessário tomar medidas, tá? Então você já está sinalizando para os professores que irão corrigir a sua redação de que você vai apresentar a proposta de intervenção social. Enfim, então veja que é uma introdução completa, é uma introdução que tem contextualização, é uma introdução que tem os 3 períodos, pelo menos, da estrutura boa, ideal, de um parágrafo da dissertação argumentativa do Enem. É uma introdução que eu tenho elementos coesivos, em que há a explicitação da tese do ponto de vista, e isso é muito importante. Então veja aqui como fica, para a frase temática, a questão da evasão escolar no Brasil. Nos termos expressos da Constituição Federal de 1988, é assegurado a todos os brasileiros o direito à educação. Então aqui qual é o assunto? Tá? Então veja, a frase temática é a questão da evasão escolar no Brasil. Esse é o tema. O tema ou a frase temática, o tema no Enem, ele é apresentado por uma frase temática. É essa que eu coloquei aqui. Então, esse tema ele é uma delimitação do assunto. Então, a partir do tema da frase temática, eu consigo identificar o assunto. Então, qual é o assunto que engloba a questão da evasão escolar no Brasil? Educação. Então, está aqui, ó, encaixei. No entanto, ou seja, a partir desse elemento coesivo, eu vou mostrar que há uma oposição, que há um contraste. Então, se lá é assegurado isso, então, na realidade, eu vou mostrar que não é bem assim. Então, no entanto, vírgula, a realidade brasileira é bem diferente da descrita no escopo da legislação federal. Então, veja, eu poderia repetir a expressão realidade, mas não repito. Eu utilizo mais um elemento coesivo para ganhar pontos na competência 4. Eu utilizo aí a omissão do termo realidade. Vírgula, tá? E aqui, a partir aqui desta oração, é onde eu vou apresentar a minha tese, o meu ponto de vista, tá? Nada impede você utilizar outros elementos coesivos, tá? Pois, porque, uma vez que, já que, enfim. Então, pois a evasão escolar configura uma constante ameaça ao processo de ensino e aprendizagem. Então, eu vou mostrar no meu texto, nessa minha redação, tá? Que essa evasão escolar, se ela continuar crescendo, se ela continuar aumentando, ela ameaça o quê? O direito à educação, que eu coloquei lá na contextualização, no primeiro período da minha introdução. Assim, vírgula, são necessárias medidas para atenuar a problemática. Então, está aqui, tá? Uma introdução que eu utilizando na minha ortografia, na minha letra aqui, está em 6 linhas. Professor, mas se eu quiser colocar algum outro termo para trazer mais informação, você pode, mas você não pode detalhar, porque nós estamos falando aqui de introdução, tá? Vamos ver para um outro tema, para uma outra temática. O combate à cultura do cancelamento virtual no Brasil, tá? Então, você estudante, comece a preparar a redação, treinar a redação sobre esses 2 temas aí, tá, gente? Então, é a questão da evasão escolar, outro tema relacionado à educação, a questão da cultura do cancelamento virtual no Brasil. Nos termos expressos da Constituição Federal de 1988, vírgula, é assegurado a todos os brasileiros o direito à livre manifestação do pensamento. Veja que agora o A é craseado, porque eu estou diante de expressão de palavra feminina. Professor, nós temos esse direito? Temos sim, está lá na Constituição Federal de 1988. A propósito, o artigo 6º, o artigo 5º e alguns artigos 205, 206, tem vários assuntos para você treinar na sua casa, tá? E ganhar no repertório legitimado, para você demonstrar que você tem leitura. Isso é muito importante. Ponto seguida. Entretanto, vírgula, a realidade brasileira, vírgula, inclusive a virtual, vírgula, é bem diferente da descrita no escopo da legislação federal, vírgula, pois a cultura do cancelamento no meio virtual configura uma grave ameaça à norma jurídica. Ponto em seguida. Assim, são necessárias medidas para atenuar a problemática. Então, novamente, como eu falei, eu vou ganhar tempo em começar logo a minha redação. Daqui é um abraço para eu ir para os desenvolvimentos e apresentar a proposta de intervenção social. Aí eu tenho aqui o que? Os 3 períodos, pelo menos, ideais de um parágrafo do Enem. Reitere isso aí. Então, no primeiro eu faço uma contextualização. Eu apresento o assunto, tá? Que a cultura do cancelamento está englobada em alguns assuntos. Eu preferi ir por essa linha, a livre manifestação do pensamento. E mais posteriormente eu apresento o quê? O meu ponto de vista, a minha opinião, pois a cultura do cancelamento, veja, eu utilizo uma expressão que está lá na frase temática, mas eu não estou copiando, eu estou fazendo uma interpretação. Eu estou fazendo o quê? Eu estou evitando de que transpareça no meu texto, na minha redação, que eu estou tangenciando o tema, ou seja, resvalando nele. Não. Abordando
e mostrando isso na minha tese, no meu ponto de vista. No meu texto eu vou defender o quê? Que a cultura do cancelamento no meio virtual configura uma grave ameaça à norma jurídica, ou seja, ao direito que nós temos de livre manifestação do pensamento. Então, se continuar crescente, se continuar aumentando as pessoas cancelando as outras, tá? Eu vou mostrar na minha redação, no meu texto, que vai surgir a necessidade de criar o crivo na internet, de censurar. Então vai acabar que a liberdade que nós temos de se expressar, ela pode ser tolhida para combater essa cultura do cancelamento. Deixa eu ler como ficaria agora uma redação completa, começando com essa introdução coringa que se encaixa em qualquer tema, tá? Então não tenha medo, você pode ficar à vontade, tá? Esse é um modelo pronto para você utilizar, para você começar a treinar. E outra oportunidade eu vou apresentar também, de introdução, por citação, por alusão histórica, enfim. Mas esse aqui, como eu disse, qual é a vantagem dele? É que se encaixa em qualquer tema, qualquer temática. Então, ó, tema é alternativas para combater a evasão escolar no Brasil. Aí a redação do Alessandro. Nos termos expressos da Constituição Federal de 1988, é assegurado a todos os brasileiros o direito a uma educação pública de qualidade. Ponto em seguida. Entretanto, a realidade brasileira é bem distinta daquela descrita no escopo da legislação federal, pois a evasão escolar aumenta consideravelmente a cada ano, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Veja, aqui eu cito uma fonte de pesquisa. Então, lá no desenvolvimento, eu vou detalhar, eu vou desenvolver esses dados estatísticos que serviram de base para minha tese, meu ponto de vista. Ponto seguido, nesse contexto, medidas precisam ser tomadas a fim de atenuar a problemática. A priori, deve-se pontuar que a educação possui a capacidade de transformar a vida do ser humano, por conseguinte, da própria sociedade. Exemplo disso aconteceu com o Japão, um país arrasado da Segunda Guerra Mundial, mas, graças ao investimento na educação, conseguiu se reestruturar e como se tornar uma potência econômica global. Da mesma maneira, se houver mais investimento na educação brasileira, começando pela base com efeito, o Brasil pode reverter o quadro atual de pessoas que abandonam a escola, garantindo com isso não apenas o acesso, mas também a permanência do aluno na escola. A posteriori, dados divulgados pelo IBGE em 2019, estava lá na minha introdução. Vou detalhar, eu vou desenvolver, porque aqui é o desenvolvimento, então eu vou explorar dados que serviram para a minha tese, para o meu ponto de vista, né? Esse crescimento aí da questão da evasão escolar no Brasil. Então, divulgados pelo IBGE em 2019, evidenciaram uma alta percentagem de brasileiros que não concluíram alguma das modalidades da educação básica. Agora eu vou desenvolver, eu vou interpretar, eu vou trazer para o meu texto, fazer o que o Enem chama de uso produtivo desse repertório. Esses números mostram que é urgente a necessidade de tornar a escola um ambiente onde o estudante tenha a vontade de estudar e gozar de um ensino pautado no desenvolvimento pleno do homem e o seu preparo ao mercado de trabalho, consolidando, assim, a ascensão social do ser humano. A partir do exposto, urge a necessidade de tomar medidas para atenuar a problemática. Logo, o governo federal deve aumentar o investimento nas instituições de ensino, por meio de uma medida provisória, com o fito de que a escola em tempo integral seja uma realidade em todo o país. Ademais, o Ministério Público da União precisa fiscalizar esse investimento para que não ocorra desvio de verba pública e o dinheiro chegue na escola. Quem sabe, assim, a evasão escolar diminua drasticamente no Brasil. Uma redação, uma dissertação argumentativa típica, de nota excelente no Enem, para a questão da evasão escolar no Brasil. Começando bem, deixa aí para você essa contribuição. Você pode usar, fique à vontade, pode treinar, tá? E desde já eu faço convite para as próximas aulas que virão para ajudar você a sobrepujar esse que para muitos é um monstro. Uma redação não é um monstro. É lendo, treinando, praticando e pegando essas informações, essas dicas importantes aí para você, que com certeza você vai conseguir tirar uma nota excelente. Como eu disse, não basta tirar uma nota excelente na redação do Enem. Você também tem que fazer em tempo hábil, né? O tempo é de 1 hora ali a mais, né, para redação, mas com esse esquema dá para você, e com treino dá para você fazer em menor tempo e também ter o tempo maior para responder as outras questões. Então lá no final você vai conseguir a vitória. Então até uma próxima oportunidade, se assim o nosso bom Deus permitir.